Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Cartas do Rei. Como você pode ver, a gente está num cenário todo especial. Estamos na Vista Linda aqui em Domingos Martins. E esse cenário aqui especial, um cenário descontraído, um cenário leve, mas o assunto de hoje é um assunto bem difícil. Nós vamos falar a respeito de o altar da idolatria sexual. Será que alguns de nós estamos hoje nesse altar? Será que você que está me vendo agora está no altar da idolatria sexual? É disso que nós vamos falar com o nosso convidado. Os filhos são cartas vivas do Rei, selados pelo Espírito, o Espírito do Deus vivo. Bom, para quem não conhece o Márcio tem 36 anos de idade, ele se converteu há aproximadamente 10 anos e a sua área de formação é técnico em processamento de dados, mas ele atua há mais ou menos 20 anos na área de mecânica industrial. Ele é casado com a Catarine há aproximadamente 11 anos e ele não é nada mais, nada menos, gente, do que o diretor desse canal, alguém que Deus enviou para estar me auxiliando aqui na edição, na filmagem. E eu sou muito grato ao Senhor pela vida do Márcio. Ele tem um testemunho poderoso de Deus e é por isso que hoje ele é o nosso convidado. Bom, como vocês podem ver, o meu convidado de hoje é o Márcio Brandão. Márcio, seja muito bem-vindo ao canal. Obrigado, pastor. É um prazer estar aqui neste canal que tem sido bênção para muitas pessoas. Espero poder contribuir um pouco, com o testemunho de vida para que muitos sejam abençoados e sejam edificados em nome de Jesus. Amém, tenho certeza disso. Bom, Márcio, queria saber de você se você acha que o sexo ele pode se tornar um Deus na vida de alguém. Com certeza, pastor. Com certeza pode. Não só o sexo, Assim, a gente vê na Bíblia o nosso Senhor Jesus falando a respeito do dinheiro, das riquezas. E assim como o dinheiro, assim como tantas outras coisas, o sexo também pode e tem se tornado um Deus na vida de muitas pessoas. Porque realmente muitas pessoas têm tido no prazer sexual, têm tido nisso um Senhor mesmo, que tem dominado a vida dessas pessoas, que tem direcionado realmente essas pessoas. E pessoas têm realmente investido tempo, as pessoas têm investido recursos, as pessoas têm investido dinheiro, para poder estar alimentando esse Deus, vamos pôr assim, realmente, que é o sexo. Então, as pessoas, elas procuram saciar as suas vontades, em prostíbulos, através de pornografia, através de pensamentos impuros também. Então, realmente, são completamente dominadas mesmo. Pessoas até mesmo se submetem, a fazerem coisas assim que você não tem ideia. Do tipo, se masturbar dentro de um shopping, ir para um cinema, estar no cinema e ali ser dominado de tal maneira, por esse Deus, por isso que realmente é colocado mesmo como um Deus, como um Senhor. Sim. Que essa pessoa ela não consegue dizer não para isso. Então, dentro do cinema, a pessoa acaba também tendo algumas atitudes. E de masturbação, porque a masturbação eu vejo que é uma maneira da pessoa saciar esse desejo sozinha, sem precisar de um parceiro, sem precisar de alguém. A pessoa ela fica tão dominada por esse vício, por esse Deus, por esse Senhor em sua vida, que ela faz coisas absurdas. Vai se tornando um abismo, Na verdade, você olha que é mesmo com cônjuge ou como uma pessoa com parceiro ou parceira, ela acaba se tornando um altar realmente, onde as pessoas elas se submetem cada vez a abismos maiores. Então, a cada dia mais, se tem sexo a dois, agora vamos envolver uma terceira pessoa, agora vamos fazer sexo com animais. Então, parece que vai sempre aumentando esse nível de adoração a este Deus chamado sexo, Uhum. Não só no individual, mas também até como cônjuge, como um relacionamento também, Sim, com certeza. Márcio, como que foi a sua história com a masturbação e a pornografia? Então, pastor, assim como todo jovem, todo adolescente, quando ele começa a se descobrir, não foi diferente comigo, Então, quando adolescente ali, jovem, conheci a masturbação, o ato da masturbação, e isso realmente, se não for direcionado por alguém maduro, espiritualmente falando, principalmente algum cristão, realmente isso se torna perigosíssimo, porque você sente algo que é muito bom,
né? É um prazer muito bom. E se você não tiver um freio, se você não tiver alguém para te orientar, você certamente, dificilmente você não vai viciar nisso. Porque é algo que você pode fazer sozinho, ninguém vê, né? Você pode saciar esse desejo na hora que você quiser, em qualquer lugar. E comigo foi assim, né? Eu comecei, quando eu conheci essa área da minha vida, essa área sexual, assim como todo jovem, acredito eu, comecei a ter esse ato com frequência, né? E fui ficando mais velho, né? Chegando na fase adulta, e levei isso comigo, né? Esse ato. E quando novo, ainda não a pornografia, sim o ato da masturbação, por se conhecer e aquela coisa toda. Mas você vai ficando mais velho, você vai se relacionando com outras pessoas, você vai conhecendo uma galera mais velha que você vai entrando em outros ciclos sociais, e aí as pessoas começam a te apresentar uma revista pornográfica, né, e um DVD, né, que na época era aquela fita grande e tal. E que na época era mais difícil também de ter acesso do que hoje, né? Justamente. É bem mais difícil. Mas é impressionante como esse tipo de material chega, mesmo sendo difícil, na mão dos jovens, né? Sim. Realmente eu vejo hoje, né, como cristão e com um olhar espiritual, como uma arma realmente poderosa nas mãos do diabo, para tragarem os nossos jovens realmente a viverem uma vida desregrada nessa área, se ausentando totalmente aí da santidade, né? Então você começa a ter acesso, né, à pornografia através de outras pessoas mais velhas e tal. E também, como você não tem, no meu caso eu não tinha esse critério de pecado, né, que era pecado, que não era pecado, né? Para mim isso na época era normal entre os jovens, isso era normal, né, para minha idade, isso era normal para os homens, né? Então eu passei a ter o ato da pornografia também como algo normal na minha vida, e isso se tornou um vício para mim. Até os meus 27 anos eu tinha isso como uma prática normal. Por que até os 27? Porque aos 27 anos eu tive um encontro com Cristo. Sim. Então, dos 27 anos em diante, eu tive uma nova visão em relação a isso, a masturbação e a pornografia. Comecei a entender como pecado, comecei a entender como algo que desagrada o meu Senhor, e aí mudou totalmente a percepção em relação a isso. Não era algo normal, algo sim difícil, algo sim tentador, mas algo que eu tinha que lutar contra isso. Mas até os 27 anos de idade, vindo desde a minha adolescência, não tendo ali uma orientação assim muito focada nisso, né, de alguém dizendo que, olha, cuidado com isso pode se tornar um vício na sua vida, ou então alguém com a visão espiritual cristã dizendo, olha, isso é pecado diante do Senhor e tal. Por não ter isso se tornou um vício, se tornou algo corriqueiro no meu dia a dia, até o meu encontro com o Senhor Jesus com 27 anos de idade. Márcio, você lidou por algum tempo com alguns viciados em drogas, né? Uhum. E, na sua opinião, a masturbação, ela é um vício? Com certeza. E talvez um dos piores. Quando eu estava tratando com dependente químico, a gente viu o seguinte: a sociedade encara, né, os vícios de maneira diferente, com pesos diferentes. Até mesmo na própria dependência química, por exemplo, né? A gente sabe que o alcoólatra, por exemplo, ele não tem um tamanho peso, né, para a sociedade como um viciado em crack. Sim, verdade. Como um viciado em maconha, como um viciado em cocaína. E assim como o álcool, né, é lícito, né, a masturbação também é lícita. E ainda é pior do que o álcool, porque o álcool ainda realmente te tira, né, te põe à margem da sociedade. A pessoa que ela é alcoólatra mesmo, ela não consegue se relacionar socialmente com as pessoas porque ela está presa naquele vício, então ninguém aceita. Como que a pessoa vai trabalhar bêbada, como que a pessoa vai, né? Enfim. E a masturbação, ela não gera nada na pessoa. Como assim? Não muda a pessoa em nada, não muda o físico, não muda... isso não modifica a pessoa, não impede ela de fazer nada na sociedade, e ninguém sabe, né, que você é um viciado naquilo, né? Uhum. Por isso é tão perigoso, é tão destruidor, tão devastador no meio dos jovens, dos adultos também, dos mais velhos, porque realmente essa não é um vício somente para adolescentes, não é um vício somente para jovens, não é um vício somente para solteiros. É um vício para qualquer um.
né? E tanto para mulheres também, não só para Sim. homens. A gente fala muito de homens, mas para mulheres também. É engraçado que às vezes quando eu falo com alguns jovens, eu falo a respeito exatamente do que você disse. Eu digo assim, olha, vocês têm que se cuidar do corpo, de não se expor como homem, porque às vezes a gente acha que só a mulher, pelo fato da mulher estar exposta, porque às vezes como cristãos a gente bate muito na mulher, né? Olha, tem que estar bem vestida, não pode mostrar decote, etc. Mas o homem também, porque uma mulher que sofre com masturbação, vê um homem seminu ou um homem de alguma forma expondo o seu corpo, vai gerar para ela também a masturbação da mesma forma que seria o inverso. Então, às vezes, quando eu comento a respeito disso, os jovens dizem assim, não é possível, pastor. Será que mulheres têm essa dificuldade? Tem. Com certeza. Muitas mulheres. Até mais do que a gente mesmo tem a consciência, porque até pelo fato da repressão para a mulher ser maior no ambiente sexual, a mulher tem mais dificuldade de expor do que a gente tem. Né? Com certeza. Na verdade, o que eu vou dizer aqui, na verdade, o que eu estou dizendo aqui, como eu disse para o pastor antes de a gente começar a gravar, é muito difícil, né? Você expor a sua vida. Sim. Mas eu creio que Deus quer falar algo com você que está assistindo agora. Amém. Primeira coisa, não tem argumento diante de Deus para você dizer que isso é normal, que isso não é pecado, que isso Deus está tranquilo em relação a isso, porque não é isso que a Bíblia fala, né? Isso é um pecado diante do Senhor, gravíssimo, entendeu? E Deus não se agrada desse tipo de atitude. E é sim um vício, né? Na minha vida, por exemplo, eu já cheguei a me masturbar 4, 5 vezes por dia. De tipo, acordar. E aí é que você vê que é um vício. E voltando à primeira pergunta, você vê que a masturbação ela se torna mesmo um Deus, um Senhor, domina você. Você se torna completamente escravo, porque você nem tá com aquela fome, vamos dizer assim, sexual, aquele apetite sexual todo, mas você tem que ir lá e fazer. Você tem que ir lá e fazer. Então você não consegue se saciar. É igual uma droga mesmo. É um vício terrível. E o casamento, você acha que ele cura o vício? De maneira nenhuma. Não cura. Não cura porque o casamento, primeira coisa, olhando pelo ponto de vista da minha experiência, né? Como a gente estava conversando, eu até os meus 27 anos de idade, eu tinha uma mentalidade de não cristão. Então envolvia muita pornografia, eu tive contato visual com muitas mulheres diferentes. Infelizmente é triste saber que existem muitas pessoas também que estão nos assistindo, que são cristãos, que estão em púlpitos, que estão ministrando louvor, e que estão tendo acesso à pornografia e que estão escravizados por essa desgraça que é esse vício, né? Infelizmente existem pessoas que estão tendo acesso a isso também como cristãos, não caíram em si no tamanho do erro que estão cometendo diante de Deus, no tamanho do bloqueio espiritual que estão gerando através dessas atitudes. Então você carrega toda essa bagagem demoníaca na sua mente. E quando você casa, você acaba tendendo a transferir tudo aquilo que você viu na pornografia para sua mulher. Sim. Então você pensa que a sua mulher sabe? Talvez você não pense assim, falar, mas não, cara, como assim eu vou pensar isso da minha mulher? Não é que você pensa isso racionalmente, mas inconscientemente você espera dela o que aquela atriz pornô fazia no filme. Você espera que ela tenha as mesmas atitudes, que ela faça as mesmas coisas, que ela vista as mesmas roupas, que ela fale as mesmas imoralidades, entendeu? Então, se você tem essa bagagem pornográfica na sua vida, você já vai ter uma dificuldade muito grande, porque a sua esposa, e você entenda isso, pelo amor de Deus, cara, você que é cristão, a sua esposa, ela tem que ser tratada com todo respeito, com todo amor, sabe? A sua esposa ela tem que ser tratada como o Senhor nos ensina na sua palavra, como Ele trata a sua igreja, sabe? Com todo amor, a ponto de você dar a sua vida por ela. Então você não pode tratar a sua mulher como um objeto sexual, você não pode tratar a sua mulher, sabe? Como uma coisa que você vai satisfazer o seu desejo sexual de maneira nenhuma. Então se você olha para sua esposa dessa forma, você já começa a se frustrar, porque você não vai ter aquilo. Então você vai recorrer à masturbação. Porque a masturbação, aquilo que
entre aspas, a sua esposa não está te dando, né? Não está te satisfazendo, não está cumprindo com aquilo que você esperava, com a expectativa que você gerou, você tende a voltar para a masturbação. E você tende a procurar também na pornografia, que é algo que você já estava acostumado com aquela prática. Então, já que eu não consigo com a minha esposa, você volta à pornografia e você tem esse momento. E eu diria o seguinte também, né? Eu falo com muitos jovens, eu estava comentando isso com o Márcio antes da gente gravar, e eu falei para ele que às vezes no aconselhamento com jovens a gente fala assim, olha, o casamento não vai curar o teu vício. Se você não for curado antes de se casar, você vai levar esse vício para dentro do teu casamento. E muitos jovens acham que não. Quando eu conversei com o Márcio a respeito dele dar esse testemunho, foi justamente porque tem muitos casos como o do Márcio. Só que realmente a pessoa tem dificuldade de se expor, é compreensível isso, né? Porque é uma exposição realmente muito grande. Mas o quanto é necessário que o Márcio esteja aqui hoje justamente para dizer, gente, se você é jovem, adolescente, você está com uma dificuldade nessa área, não ache que o casamento vai ser uma cura. No primeiro vídeo desse canal, que é com o pastor Da Vinci, o pastor falou exatamente a respeito disso. Falou que quando você tem um vício de pornografia e masturbação e você se casa, você é levado a transicionar essa mentalidade para dentro do seu casamento. Sem contar que a atividade sexual é totalmente diferente da masturbação. Porque é o tipo de pressão que você coloca sobre o pênis, é a forma com que você se toca, com que você tem o controle, né, de toda a ação sexual. Então, por exemplo, tem homens que têm um ato sexual com a esposa e ainda assim, depois do ato sexual, ainda querem se masturbar e querem acessar pornografia. Então, não ache que o fato de você se casar, porque os meninos dizem isso, né? Não, pastor, eu tenho esse problema aqui, mas é porque eu sou solteiro e etc. Mas quando eu me casar, isso vai se resolver. Isso é uma mentira, é uma falácia. Com certeza, com certeza. E eu justamente queria ouvir do Márcio esse testemunho, queria que ele falasse para vocês, para que vocês soubessem que mesmo depois do casamento, você corre o sério risco de levar esses altares para dentro dele, dentro do matrimônio. Com certeza. Márcio, teve algum momento que você pensou em desistir, em parar de lutar?